Olá, olá, meus alunos, minhas alunas da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta, aqui pela Verbo Jurídico. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça no estado de Santa Catarina e seu professor nesse nosso projeto periódico de estudo de jurisprudência. Turminha, sem mais delongas, bora começar a trabalhar nesse nosso episódio de número 113, comentários ao informativo 1191 do Supremo Tribunal Federal. Nós temos um informativo aqui bastante interessante, um informativo com 5 julgamentos, dos quais 4 nós vamos estudar. O julgado que fica de fora, meus caros, é um julgado relativo a ICMS, uma disposição bem específica ali de tributário. Eu vou deixar ele para fora dos nossos estudos mais verticalizados. Porém, qualquer dúvida, reclamação, indignação quanto a esse julgamento, depois que você passar os olhos ali no informativo, você me chama, tá bom? A gente sempre dá uma decotadinha em 1, 2 julgados no máximo, quando a gente não vê tanta relevância para a prova, nem mesmo para as carreiras em que o tributário cai de maneira mais aprofundada, tá bom? Então vamos começar a trabalhar com os 4 casos que eu separei para vocês. Os casos aqui são bem interessantes, vai valer a pena o nosso estudo. E a gente começa, meus amigos, com a ADI 7265, um julgado bem importante para direito constitucional, para direito do consumidor, um tema que provavelmente você já esteve envolto nos estudos, uma discussão relativa ao rol de procedimentos no âmbito dos planos de saúde, a discussão relativa à Lei 9.656 de 98, a Lei dos Planos de Saúde. Isso aqui já ocupou, inclusive, a jurisprudência do STJ por algum tempo. Vamos lá, nós estamos com uma ADI que tem por objeto as disposições, alguns dispositivos, na verdade, ali do artigo 10 da Lei 9.656 de 98, que é a nossa Lei dos Planos de Saúde, especificamente incluídos por uma alteração legislativa do ano de 2022. Então, a gente está falando sobre a Lei dos Planos de Saúde, alterada em 2002, justamente para mexer, para modificar a Lei dos Planos de Saúde em um ponto extremamente sensível, que é o rol de procedimentos e eventos de saúde lá da Agência Nacional de Saúde, que funciona como uma baliza, como uma referência para as obrigações dos planos de saúde em relação aos seus usuários. E aí o que a gente vai discutir aqui, o que a gente vai ver o legislador alterando, jurisprudência do STJ e agora esse julgado do Supremo, é a possibilidade, ou não, e se sim, em que medida, de se obrigar os planos de saúde a custear, a viabilizar tratamentos e procedimentos que não estão nessa lista da ANS, tá bom? Então o objeto dessa nossa ADI são essas alterações na Lei de Plano de Saúde, da Lei de Plano de Saúde de 2022, em especial o parágrafo 13 desse artigo 10 que eu vou ler agora para vocês. Então, o que diz o parágrafo 13? É um dispositivo bem grandão, eu dei uma aglutinada nele aqui, mas olha lá o que esse dispositivo nos dá. Esse dispositivo diz assim, ó, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não esteja lá no rol do parágrafo 12, que é o rol que a ANS vai estipular, a cobertura desse tratamento ou procedimento não previsto deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que, inciso primeiro, exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou 2, existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Então veja que interessante, essa legislação de 2022, que alterou a Lei de Planos de Saúde, veio justamente para abrir uma perspectiva de os planos de saúde serem obrigados a custear, a viabilizar tratamento ou procedimentos não incluídos lá no rol da ANS, tá bom?
Então, o rol, meus caros, como eu já estou dizendo, ele é elaborado pela Agência Nacional de Saúde e funciona na prática como um parâmetro mínimo de cobertura por parte dos planos de saúde. Portanto, aquilo que está no rol da ANS, em regra, todo o plano de saúde devidamente regulamentado tem que oferecer aos seus usuários. A discussão histórica sobre esse rol foi a seguinte: será que nós estamos diante de um rol fechado e, portanto, as obrigações do plano de saúde se limitam ao que está ali no rol? Ou será que este rol é um ponto de partida, é um conjunto central, mas não exauriente de procedimentos? Portanto, havendo exceções, casos complementares que seriam exigíveis também dos planos de saúde. Então, a discussão histórica sempre foi essa. A ADI 7625 foi proposta por uma organização, por uma entidade representativa, claro, dessas instituições de planos de saúde. E aí, a entidade buscou atacar essa alteração legislativa, sustentando que essas alterações acabaram fragilizando a lógica do rol da ANS, trazendo com isso, guarda esse argumento, uma imprevisibilidade econômica do custeio, dos custos ali dos planos de saúde, consequentemente esvaziando a função regulatória da ANS, que é quem detém a competência de fixar esse rol padronizado. E aí, com esse contexto de argumento, a gente tem uma discussão constitucional bastante evidenciada. Do ponto de vista constitucional, o Supremo vai precisar nos responder a algumas perguntas bastante importantes nessa matéria. Primeiro, será que o Congresso Nacional, via legislação, pode ampliar essa cobertura obrigatória indo além do rol que o órgão técnico fixou, que a ANS fixou? Além disso, como é que vai se articular, de um lado, o direito fundamental à saúde, proteção do consumidor, olhando para os usuários do plano de saúde, mas, de outro lado, olhando também para a sustentabilidade econômico-financeira dos planos de saúde, que a gente sabe que os planos estão sempre aí chorando pelos custos, para viabilizar os seus serviços e produtos. E aí, por fim, uma discussão relativa à opção do legislador em 2022. Será que essa fórmula de abertura criada pelo legislador em 2022, por meio desse parágrafo 13, respeita ou não o espaço do legislador nessa matéria, o espaço técnico da ANS nessa matéria e aquela preocupação com a sustentabilidade econômico-financeira dos planos de saúde, que não deixa de ser uma discussão também de ordem econômica ou pautada nos princípios da ordem econômica. Então essa é a grande questão constitucional, a abertura do rol da ANS por meio de lei, tendo em vista, de um lado, o direito à saúde e proteção do consumidor, e de outro lado, o espaço de regulação da ANS e os princípios da ordem econômica. Fechado? Vamos caminhar para fazer algumas revisões importantes aqui. Primeira revisão, meus amigos, relativa ao direito à saúde e ao espaço constitucional dos planos de saúde, que se entende por saúde suplementar, Então vamos lá. A Constituição, vocês sabem, trata a saúde como um direito fundamental de matriz social, e isso significa, meus amigos, que o Estado não pode ficar inerte diante de questões relativas à saúde. O Estado tem que formular políticas públicas, tem que organizar os serviços respectivos, tem que alocar recursos e tem que estruturar, de modo geral, um sistema jurídico que garanta, que promova, que proteja a saúde. Nós sabemos que a saúde, sob o ponto de vista público, é viabilizado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, orientado por princípios como universalidade, integralidade, gratuidade. Todo mundo pode se utilizar do SUS. Porém, esse é o ponto que mais nos importa aqui, a nossa Constituição Federal também autoriza a participação da iniciativa privada no âmbito da assistência da saúde. É a previsão do artigo 199, caput da Constituição Federal, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Agora, cuidado, Essa participação do privado na saúde vai vir a título complementar. Ela não vem para substituir o dever do Estado de viabilizar o seu sistema público de saúde, porque esse é um comando constitucional do próprio artigo 196 da Constituição. E, além disso, toda essa preocupação constitucional com a saúde não é apenas com a saúde viabilizada pelo SUS, é com a saúde enquanto direito fundamental. Por isso,
mesmo quando os serviços de saúde são prestados pela iniciativa privada, primordialmente por meio desse instituto, que são os planos de saúde, esse serviço continua sendo de relevância pública, artigo 197 da Constituição Federal, e, portanto, está sim submetido a uma regulamentação, a um controle por parte do poder público. E é com essa lente, com essa construção constitucional que a gente tem que enxergar a saúde complementar, a saúde suplementar, o trabalho dos planos de saúde. Não se trata de um mercado comum em que vai valer pura e simplesmente os princípios da ordem econômica, mas sim de um setor da nossa economia, sim, que está, porém, atravessado por esses valores, por essas dimensões de um direito fundamental social, como é a saúde. Dito isso, a gente pode dar um passo um pouquinho mais técnico para recobrar agora as linhas gerais da Agência Nacional de Saúde, a ANS, e essa história toda sobre o rol de procedimentos de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde. A ANS é uma autarquia sob regime especial, criada justamente com a finalidade de regular o setor de saúde suplementar. E dentre as funções da ANS, várias funções, está de definir periodicamente, atualizar periodicamente um rol de procedimentos e eventos de saúde que constituem a cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde. Esse rol construído pela ANS é estipulado com base em critérios técnicos, pautado em evidências científicas sobre eficácia, segurança, custo-efetividade, impacto econômico, prioridade sanitária. Vários são os critérios técnicos que a ANS manipula, emprega para estipular, para afirmar esse rol. E aí a ideia do rol é o de dar previsibilidade tanto para as empresas que operam como plano de saúde, como também para nós, consumidores. Fechado? Como eu disse anteriormente, historicamente sempre houve uma discussão sobre se esse rol seria fechado ou aberto, se seria um rol fechado e, portanto, os planos não teriam obrigação de fazer mais nada além do que estava no rol, ou se seria um rol aberto, seria um ponto de partida que poderia ser complementado com outros procedimentos a partir de algumas outras diretrizes. Discussão jurisprudencial pesada aqui, meus amigos. Em 2022, o STJ enfrenta essa matéria nesse RESP aqui que eu vou deixar para vocês e fixa a famosa tese do rol taxativo mitigado. Eu não vou dar tanta ênfase a esse julgamento agora, porque a gente vai ver o Supremo colocar uma outra referência na mesa, Mas, de todo modo, o entendimento do STJ lá em 2022 foi o de que o rol seria, em regra, taxativo, mas seria, sim, admissível algumas exceções bem delimitadas, como, por exemplo, nas situações de inexistência de uma alternativa terapêutica eficaz lá no rol e uma alternativa com comprovada consistência de eficácia no tratamento. O STJ deu a sua contribuição para essa discussão. Todavia, essa contribuição do STJ, a tese do rol taxativo mitigado, gerou uma reação por parte do Congresso Nacional, que é justamente a Lei 14.454 de 2022, que inseriu o parágrafo 13 no artigo 10, que é objeto aqui da nossa ADI. Então, essa legislação de 2022 trouxe o rol da ANS, qualificou o rol da ANS como uma referência básica, e aí, além disso, fechando a equação, incluiu aquele parágrafo 3º, fixando critérios para tornar obrigatória a cobertura de tratamentos não previstos no rol básico da ANS. E é justamente esse movimento legislativo, de resposta do Congresso Nacional ao entendimento do STJ, que vai chegar aqui no Supremo pela ADI 7265. Só avançando mais um pouquinho sobre o papel da ANS como agência reguladora e essas discussões sobre ordem econômica. As bancas em direito constitucional gostam muito de julgados do Supremo que tocam a ordem econômica, porque demandam, especialmente em concurso para magistratura, alguns tópicos de análise econômica do direito que os editais de magistratura têm cobrado. Então, lembre-se comigo, meus caros, que a ANS é uma autarquia especial, mas ela é uma agência reguladora. Agência reguladora são segmentos do Estado brasileiro que surgem como entes técnicos
para disciplinar determinados setores bastante complexos da nossa realidade econômica. Setores que o tratamento pela via legislativa é insuficiente. O setor é muito complexo, tem muita tecnicidade nas discussões. O Estado tem que ter uma capacidade de reagir rapidamente para regulação de alguns aspectos. Então, as agências reguladoras vêm para cumprir com essa finalidade, atualizando constantemente os seus regramentos, os seus marcos regulatórios e sempre tomando decisões baseadas em conhecimento especializado. Vários setores da economia estão sujeitos à intervenção de agências reguladoras, como energia, telecomunicações e aqui, como estamos vendo, a saúde suplementar. A lei faz o desenho geral do setor, né? Então a agência, por meio de atos infralegais, vai detalhar regras, padrões, parâmetros para fiscalização daquele setor econômico e, consequentemente, para orientar a forma pela qual as empresas vão trabalhar. E isso, no caso da saúde suplementar, no caso de plano de saúde, significa definir essas coberturas mínimas, os critérios de reajuste nas mensalidades dos planos, os requisitos de qualidade no que vai ser oferecido aos consumidores. E aí, as agências reguladoras acabam tendo também no seu campo de preocupação os princípios, os valores da ordem econômica, livre iniciativa, livre concorrência, porque a gente sabe que quanto maior é a intervenção do Estado no regramento de um espaço econômico, mais limitada ou mais limitados ficam os meios do empresário conduzir os seus negócios, e isso tem repercussões na livre iniciativa e na livre concorrência. Então, é um campo muito difícil mesmo, né? É um espaço muito difícil para o Estado brasileiro, que tem tentado se desvincular desse papel por meio das agências reguladoras. E aí a gente vai ver no julgamento dessa ADI justamente uma interface entre o papel da agência reguladora, que fixa o rol mínimo, e a previsão legal, que vem quebrar essa estrutura de rol. O papel da agência reguladora, que vem fixar o rol, que a gente vai discutir se é mínimo ou não, e a lei que toma uma decisão sobre a natureza desse rol, fixando que esse rol vai poder ser, sim, ampliado. Tranquilo? Duas últimas considerações que eu quero trabalhar com vocês a título de revisão, e são necessárias revisões um pouquinho mais encorpadas para esse julgado, para deixar claro o que o Supremo vai fazer daqui a um pouquinho. Então veja comigo. Nós sabemos todos, meus caros, que no direito brasileiro nós temos uma gigantesca judicialização da saúde. E existe uma judicialização da saúde na perspectiva do SUS, e vai haver também uma judicialização da saúde, existe também uma judicialização da saúde no que toca aos planos de saúde. E no campo do SUS, a gente já trabalhou aqui no Jurisprudência em Pauta com esse tema, o Supremo já enfrentou diversos casos relativos a fornecimento de medicamentos de alto custo, tratamentos específicos, e eu não vou aqui, claro, não temos tempo de recobrar os entendimentos do STF. Mas dessas discussões relativas ao SUS, sai um comando, uma baliza muito clara da jurisprudência do Supremo, que é a seguinte: o Poder Judiciário, o juiz de per si, não pode decidir apenas com base na opinião isolada lá do médico, do assistente, olhando apenas para o interesse exclusivamente individual daquele indivíduo que está pedindo uma cirurgia, está pedindo um medicamento de alto custo. O Tribunal Supremo levou lá para o SUS, para as decisões da judicialização de saúde no âmbito do SUS, levou a referência de uma decisão orientada por critérios objetivos, de ordem técnica, examinando-se a eficácia e a segurança do tratamento, a análise da existência de alternativas terapêuticas disponíveis àquele medicamento, por exemplo, que está sendo pleiteado. Será que não existe uma alternativa viável no âmbito do SUS? E também toda uma preocupação com a utilização de instrumentos que permitam uma avaliação da tecnologia em matéria de saúde, que é algo muito técnico, né? Então a gente tem todas essas discussões basicamente circundando ou orientadas pela noção de medicina baseada em evidências. Decisões precisam ser orientadas por estudos científicos robustos e não por meras pressões momentâneas ali, muitas vezes artificializadas pela indústria farmacêutica ou até mesmo pela classe médica, como infelizmente nós sabemos. E aí, por conta disso, para auxiliar o judiciário, a gente sabe que o CNJ estruturou os núcleos de apoio técnico, né, os NATJUs,
que produzem notas técnicas sobre esses pedidos em matéria de saúde e vão dando um substrato seguro para os juízes decidir aí Brasil afora, ao lado, claro, das teses de repercussão geral, que a Corte fixou, por exemplo, no tema da repercussão geral 1, 2, 3, 4, que é o mais recente em matéria de judicialização de saúde no SUS. Por que eu estou falando, recobrando disso? Porque essa visão macro, né, de judicialização da saúde que a Corte aplicou para o SUS, a gente vai ver ela replicando daqui um pouquinho para a judicialização no âmbito dos planos de saúde. Última premissa que eu vou revisar com vocês, e eu estou falando rápido porque eu tenho muito julgado interessante para trabalhar com vocês, e esse cara aqui é um julgado trabalhoso, o próximo também é um julgado bastante trabalhoso. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre planos de saúde e a proteção ao consumidor, né? Veja, meus caros, a relação entre, de um lado, a operadora de plano de saúde e, de outro lado, o cliente, o beneficiário, é uma típica relação de consumo. Não há nenhuma dúvida jurisprudencial sobre esse tema. Então, o plano de saúde é um fornecedor de serviço, o usuário do plano de saúde é um consumidor e aí, portanto, aplica-se plenamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Isso é relevante porque dessa natureza jurídica redunda ou resulta algumas implicações relevantes. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com o reconhecimento da vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor diante da operadora do plano de saúde. Além disso, existe um dever de informação mais qualificado por parte dos planos de saúde, especialmente no que toca às limitações de cobertura. Ainda, precisa ter um controle da abusividade das cláusulas desses contratos, que em geral são contratos padronizados. Também tem a consequência da possibilidade de inversão do ônus da prova em situações de hipossuficiência e verossimilhança ali da discussão, enfim, todas aquelas construções típicas do direito do consumidor. E aí, meus caros, nessa ADI 7265, a gente vai ter essa preocupação do Supremo Tribunal Federal, né? Além de se olhar, claro, para a realidade dos planos de saúde, que foi quem provocou o Supremo aqui, tem que se olhar também para a proteção do consumidor, que é estruturalmente vulnerável nessas relações com os planos de saúde. Esparramadas essas revisões rapidamente aí para vocês, vamos caminhar para entender qual foi a visão do Supremo em relação àquele bendito parágrafo 3 do artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, inserida lá em 2022. E aí, meus amigos, veja, o resumo não vai ajudar muita coisa, mas o Supremo entendeu o seguinte, a gente vai ter que trabalhar esse conteúdo nos próximos slides. O Supremo disse, olha, desde que observados os parâmetros jurídicos e técnicos que a Corte está fixando agora, a lei pode sim determinar uma cobertura de tratamentos ou procedimentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Então o Supremo está nos sinalizando de que sim, a lei vai poder sim, desde que dentro do quadradinho que o Supremo vai fixar, estipular uma cobertura por parte dos planos de saúde que não se limita ao rol fixado pela ANS. Vamos entender esse negócio aqui, esse julgado não é uma banalidade, tá? O Supremo começa reconstruindo a moldura constitucional do direito à saúde que eu já mencionei para vocês. Então, saúde é direito fundamental e dele decorre um dever do Estado de atuar tanto na proteção, na organização do SUS, como também na supervisão da saúde suplementar. Portanto, quando o serviço é prestado por um plano de saúde, ele continua preenchido de um interesse público que justifica a presença do Estado, ainda que por intermédio das agências reguladoras, com a função de regular, fiscalizar e controlar o funcionamento dessas operadoras. Nesse contexto, o Supremo reconhece que a construção ou a fixação de um rol de procedimentos para orientar os planos de saúde é um necessário instrumento de racionalidade. Então, o rol é positivo, ele contribui para a racionalidade da atividade econômica em matéria de saúde suplementar. Então, por meio dessa lista, desse rol, é possível direcionar recursos por parte dos planos de saúde para custear tratamentos com eficácia e segurança comprovados. Ao mesmo tempo, os planos de saúde têm um ganho de
previsibilidade em custos, em riscos e, consequentemente, numa perspectiva de manutenção do equilíbrio econômico dos contratos. Então, veja, o Supremo está dizendo o rol não serve apenas para garantir os interesses das empresas. O rol também está a serviço da racionalidade do funcionamento da saúde suplementar. Se a gente tira o rol da equação, a própria viabilidade da saúde suplementar torna-se discutível. Então, a tensão que se faz presente nessa ADI não é simplesmente antagonizar saúde do consumidor de um lado versus interesse econômico do plano de saúde do outro. Tem uma discussão além desta aparente tensão imediata. A tensão e o desafio está em como desenhar um modelo de saúde suplementar que garanta acesso a tratamentos eficazes sem implodir a sustentabilidade, sem inviabilizar a sustentabilidade do sistema como um todo. Tranquilo? Por conta disso, por enxergar que o desafio está nesse segmento, a Corte segue para enfrentar o componente econômico, né? A realidade econômica dessa discussão. É um caso excepcional para a análise econômica do direito, né? Então veja, as operadoras de plano de saúde vão atuar em um ambiente que é regido, sim, pela livre iniciativa e pela livre concorrência, mas este ambiente não é totalmente desregulado. O próprio texto constitucional exige a intervenção do Estado para ordenar esse mercado de planos de saúde e, com isso, proteger o direito fundamental social à saúde. Então, o Supremo acaba afirmando que é legítima a presença do Estado nessa área, inclusive por meio do legislador, que pode sim exercitar uma decisão de conformação legislativa, uma decisão política do legislador de ampliar, de abrir uma porta para uma cobertura além do rol, além do mínimo previsto no rol da ANS. Então o Supremo afirma que é legítimo que o legislador faça, por meio de lei, uma ampliação da cobertura mínima obrigatória. Então o Supremo reconhece que a lei pode sim impor obrigações adicionais às operadoras de plano de saúde para, com isso, amplificar a proteção do direito à saúde dos consumidores. Porém, muito embora o Supremo legitime, reconheça a possibilidade dessa ampliação, a priori, né, em tese, falando de longe, o Supremo traz a outra face da moeda. Essa ampliação, porém, não pode ser feita de modo irresponsável. Não pode ser uma abertura que esvazie a própria função de racionalidade do rol. Lembra lá? Do rol como um elemento de racionalidade para funcionamento do sistema. Então, é legítimo que o legislador queira abrir uma portinha ali do rol para dar acesso a uma cobertura complementar. Mas não pode escancarar essa porta, porque senão você vai esvaziar a função de racionalidade do rol e isso vai destruir a previsibilidade do sistema e, consequentemente, pode inviabilizar a própria saúde suplementar. Tá bom? É uma lógica que, em extremo, a Corte acabou empregando lá nos julgados do SUS. Se a gente chegar numa conclusão aí, vai para lá, vai para cá na argumentação jurídica, mas a gente chega numa conclusão que tudo pode ser exigido a qualquer tempo para qualquer pessoa, o rol deixa de cumprir a sua função, o sistema perde a estabilidade. Da mesma forma lá no SUS, se a gente concluir que o Estado tem que dar tudo para todos, indistintamente, a qualquer momento, as relações nacionais de medicamento, os medicamentos padronizados, deixam de ter uma função. E o SUS como um todo se mostra economicamente inviável. Tá bom? Então a Corte, ao mesmo tempo em que valida a intenção do legislador lá em 2022, reforçando, né, a proteção ao consumidor, submete essa construção legislativa a filtros técnicos que preservem o papel regulatório da ANS e também a segurança jurídica e econômica do setor como um todo. Tá bom? Vou fazer a leitura aqui para vocês, olha lá. Fiz um esforço de síntese aqui gigantesco, pessoal. O texto constitucional conferiu à saúde a natureza de direito fundamental, impondo ao Estado o dever de assegurar sua proteção, promoção e recuperação. Em complementariedade ao sistema público, a Constituição facultou a participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde, condicionando-a à atuação regulatória, fiscalizatória e de controle do poder público por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em razão do quê? Do caráter público dessas atividades e da indisponibilidade do direito à saúde
previsão do 197 que eu já mencionei para vocês. Por meio de um rol regulado e tecnicamente fundamentado, a ANS visa equilibrar, de um lado, o acesso a tratamentos eficazes, com, de outro lado, a sustentabilidade do sistema. A atuação regulatória baseada em evidências, com regras claras e estáveis, é indispensável para garantir a viabilidade econômica das operadoras e a proteção dos beneficiários. Aí vem o Supremo. Nesse contexto, a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, ou seja, a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos para além do que está no rol da ANS, não viola o caráter complementar da saúde suplementar, nem compromete a função reguladora da agência. Então o Supremo está dizendo, legislador, tudo bem você querer ir além do rol, porém, desde que observados critérios objetivos que assegurem segurança jurídica, sustentabilidade do sistema e proteção dos beneficiários. Pode abrir uma portinha, mas não pode ser um portão, senão você faz o rol perder essa racionalidade. Além disso, a ausência de inclusão do procedimento no rol da ANS impede, como regra geral, sua concessão judicial, salvo quando preenchidos de forma cumulativa os 5 requisitos objetivos elencados nas teses fixadas, que a gente vai ver, cujo ônus probatório deverá ser demonstrado. Aí olha só que interessante. O Supremo começa desse ponto em diante a dar um passo adiante e dizer, olha, agora eu vou aproveitar que eu já estou aqui com a mão na massa e eu vou estipular em que medida que o judiciário vai poder fazer o controle dessa construção. Porque, veja, a gente vai ter agora o rol da ANS, o legislador viabilizando uma porta para se acessar procedimentos não constantes do rol e a judicialização vai começar, vai continuar. Aí o Supremo vem e fixa o espaço do judiciário. Fixou o espaço da ANS, o rol, fixou o espaço do legislador, vai fixar o espaço do judiciário. O Supremo diz, ó, a ausência de inclusão do procedimento no rol da ANS, ou seja, se alguém for a juízo pedir algo que não está no rol da ANS, impede, como regra geral, sua concessão judicial. Para sempre, todo sempre, amém? Não. Olha lá o espaço de decisão do judiciário. Salvo quando preenchidos de forma cumulativa os 5 requisitos objetivos que a gente vai ver na sequência, cujo ônus probatório precisa ser demonstrado. Nessas hipóteses, ou seja, quando alguém bater na porta do judiciário pedindo um procedimento que não está no rol da ANS, o judiciário pode apreciar o pedido de cobertura e deverá obrigatoriamente seguir as condições especificadas nas teses do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Tá. Vamos falar na tese, pessoal, sobre os 5 requisitos, tá? Eu deixei para falar da judicialização lá na tese para ficar estancada as discussões aqui, porque o informativo não ficou muito bom. Então você tem que ir, primeiro, o Supremo valida o rol como regra, valida a intenção do legislador de querer ampliar, mas diz, legislador, você vai fazer essa ampliação com razoabilidade. E aí como é que o Supremo vai explicar essa razoabilidade? Ele vai dar uma interpretação aqui para esse parágrafo 13 do artigo 10. E aí uma última camada do julgado é o espaço do judiciário na judicialização da saúde suplementar. Então vamos fechar a construção do Supremo em relação ao parágrafo 13, depois a gente vai para a tese e ver as demais considerações. Então vamos lá. Parte mais sensível do julgamento vai girar em torno do parágrafo 13 do artigo 10, inserido lá pela lei de 2022. Para a Corte, a redação original desse dispositivo criou uma flexibilização muito ampla. Então é legítimo que o legislador queira ampliar, mas a ampliação do jeito que veio, a fórmula legislativa ficou demasiadamente ampla. Então, os critérios legais foram tidos como muito genéricos e podiam ser satisfeitos de forma alternativa. Lembra lá que tinha um ou entre os incisos? Então, bastava enquadrar o caso em um dos incisos para você ter a perspectiva de exigência de cobertura fora do rol. E isso gera efeitos preocupantes, né? O Supremo diz lá, olha, tem uma perda de previsibilidade para as operadoras que vão ter dificuldade de estimar os riscos dos seus negócios, fazer cálculo para estabelecer o equilíbrio dos contratos, e isso vai repercutir no consumidor, no gasto, no custo, né, dos planos de saúde. Além disso, essa abertura legislativa pode levar um estímulo à judicialização, porque basicamente qualquer tratamento poderia ser apresentado como um possível candidato a uma cobertura obrigatória para além do rol. Porém,
diante dessas críticas, em vez do Supremo simplesmente declarar o dispositivo inconstitucional, o Supremo decidiu por dar uma técnica usar a técnica de interpretação conforme. Ele manteve o parágrafo 13 em vigor, mas restringiu o seu alcance mediante interpretação conforme, tá bom? Então o Supremo fecha um pouco, né, a porta, o vão da porta que o legislador abriu para além do rol da ANS, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Na espécie, o parágrafo 13 do artigo 10, com as inclusões promovidas pela lei de 2022, configura um mecanismo excessivamente aberto de flexibilização do rol pelas razões que eu já expliquei. Então, com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme aquele parágrafo 13, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listados no rol da ANS nos termos das teses, não anteriormente, né, posteriormente citadas. Vamos lá? Vamos ver a tese agora, pessoal. Tô tentando ser um pouco mais objetivo aqui, porque esse julgado é bastante enrolado. Então veja, a gente tem o seguinte: o Supremo valida o rol de procedimentos, mas reconhece que ele pode sim ser aberto por meio do legislador. Então, parágrafo item 1 da tese. É constitucional a imposição legal da cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nessa decisão. Aí vem o Supremo e dá os contornos dessa abertura, né? E é nesse contexto aqui do item 2 da tese que o Supremo vai explicar aqueles 5 requisitos que, uma vez presentes, autorizam uma cobertura além do rol. Então ele diz lá: em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de plano de assistência à saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Olha lá o Supremo dando densidade lá de interpretação conforme aquele parágrafo 13. 1. Prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado. Então, o tratamento precisa ser indicado por um profissional habilitado que esteja acompanhando o paciente e fundamente a necessidade daquela terapêutica. 2. Inexistência de negativa expressa da ANS ou dependência de análise em proposta de atualização do rol. Então, segundo requisito, não pode ter havido uma negativa formal da ANS à incorporação daquela tecnologia, porque senão já houve a decisão do órgão técnico e ela vai prevalecer. Nem pode haver um pedido pendente de análise, porque se houver um pedido pendente de análise, o órgão técnico precisa terminar de fazer a sua análise técnica. Então, é a prevalência do órgão técnico aqui. A ideia é evitar que o judiciário evite o papel de regulador técnico dessa matéria. E aí, esse é um tema muito importante para constitucional e importante para administrativo. O judiciário dando um passo atrás no exercício da jurisdição para reconhecer a prioridade da decisão dos órgãos técnicos, o prestígio, né, a prevalência das decisões dos órgãos técnicos. Terceiro requisito: ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS. Tá lembrando lá da lógica do SUS, do tema 1234, a repercussão geral? Também é um requisito que existe lá, né, para judicialização além do que consta das relações de medicamentos. Então, aqui a nossa referência não pode haver alternativa terapêutica no rol da ANS. Ninguém vai a juízo ou ninguém vai pedir para o plano de saúde medicamento, o procedimento A, o medicamento X, se tem uma alternativa terapêutica viável, já padronizada, já aprovada pela via regulatória. Quarto, comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidência de alto grau ou ATS, necessariamente respaldados por evidências científicas de alto nível. Então, eficácia e segurança no tratamento devem ser respaldados por evidências científicas de alto nível ou por estudos de avaliação de tecnologia, né, em saúde. Então, o Supremo não pode aqui, o Supremo não está dando base para se conceder terapias experimentais, terapias sem comprovação consistente. E aí o quinto requisito, existência de registro na Anvisa, claro, né? Existência de requisito na Anvisa, o produto, medicamento, procedimento tem que estar registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque ali a gente tem um filtro mínimo sanitário daquilo que está sendo discutido. Fechado? Então é importante você conhecer, ter isso aqui em revista, né? Ter isso aqui na sua perspectiva, porque essa é a porta que faz a gente abrir o rol da ANS, tá bom? Acabou, professor? Ainda não. Agora o Supremo vai
aclarar o espaço do Poder Judiciário nessa perspectiva de judicialização da saúde suplementar. Então veja, o Supremo não se limitou a definir apenas critérios materiais para orientar a postura do Judiciário. O Supremo também fez aqui, na judicialização da saúde suplementar, aquilo que havia feito na judicialização da saúde pública. O Supremo também tratou do procedimento que o juiz tem que seguir. Então, isso tudo está estipulado aqui no item 3, que eu vou fazer a leitura para vocês. Ó. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial. Então, o Judiciário pega leve, como regra, você não vai mexer nisso. Salvo, aí começa. Quando preenchidos os requisitos do item 2, claro, né? O plano de saúde vai ter que entregar para além do rol quando preenchidos os requisitos do item 2. O Judiciário só vai poder entrar e determinar uma cobertura para além do rol quando preenchidos também os requisitos do item 2, requisitos de ordem material. Todavia, olha a preocupação com o procedimento. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos desses dispositivos, o Judiciário, quando apreciar o pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído, deverá, obrigatoriamente, aí vem a receita de bolo para que a decisão do Judiciário seja procedimentalmente rígida, válida de acordo com o Supremo. Verificar se há prova do prévio requerimento da operadora de saúde, com a negativa, mora e razoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS, tem que primeiro bater na porta da ANS, pegar a negativa, pegar a omissão da decisão da ANS ou a demora irrazoável. 2. O Judiciário tem que analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico administrativo. Então veja, nós estamos aqui articulando que o magistrado tem que recorrer a apoio técnico antes de decidir, né? Ele tem que se debruçar sobre o ato administrativo, ou melhor, ele tem que se debruçar sobre o ato administrativo de não incorporação, olhando para o caso concreto, mas sem ele, magistrado, incorrer no mérito técnico administrativo. Por quê? Porque ele vai aferir a presença dos requisitos materiais lá do item 2 a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, o NATJUS. No que for matéria de ordem técnica, o Judiciário vai ter que evitar de fazer a análise, porque o juiz não tem esse conhecimento técnico, e vai buscar o suporte do NATJUS sempre que disponível. Ou vai buscar o suporte a entes ou pessoas com expertise técnica. O Poder Judiciário não pode mais fundamentar a sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte. Mesma preocupação que a gente vê o Supremo tendo lá no tema 1234 da repercussão geral, em outras discussões sobre judicialização da saúde. E aí, em caso de deferimento judicial do pedido, ou seja, reconheceu que estava certa a parte autora, o plano de saúde vai ter que custear um procedimento que não está no rol. Para a solução não ficar restrita apenas ao caso do seu João, da Dona Maria, o Judiciário tem que oficiar a ANS para que ela avalie a possibilidade de inclusão desse tratamento no rol de cobertura obrigatória. Tranquilo, pessoal? Julgado difícil, enrolado, mas a gente não pode explicar isso aqui pelas metades sob pena de o meu tempo e o seu tempo ser jogado fora. Vamos caminhar? O tempo urge. Vamos para a próxima discussão, tema 1428 da repercussão geral. Mais um julgado, turminha, difícil, importante no âmbito do Supremo Tribunal Federal, um julgado importante para direito tributário, especialmente, tá bom? Vamos começar, é um tema de repercussão geral, portanto a gente sempre tem um recurso extraordinário, né? Em matéria de repercussão geral, a gente sempre tem um caso concreto que dá origem à nossa discussão. Então, na hipótese aqui, no caso concreto, nós tínhamos um processo que envolvia uma execução fiscal ajuizada pelo município de Osório, lá no Rio Grande do Sul. E aí, turminha, essa execução fiscal foi ajuizada para se cobrar IPTU, a dívida de IPTU, mas era uma dívida consideravelmente baixa, não me lembro o valor, na casa de uns R$500, eu acho. E aí,
é aquele tipo de execução fiscal que a gente conhece, né? Que a gente vê uma, vê duas, vê três, vê milhares tramitando no Poder Judiciário e fazendo esse bolo de ações, de execuções fiscais que acabam acabam não chegando a lugar nenhum e acabam, consequentemente, congestionando o judiciário, que fica aí gastando energia, né, por assim dizer, com cobranças de pequeno valor e com baixa perspectiva de recuperação. Essa execução fiscal foi proposta, à época, em um contexto em que o STJ já tinha decidido o tema 1184 da repercussão geral, que eu vou mencionar para vocês na sequência, que acabou depois dando ensejo à edição de uma resolução, a resolução 574 de 2024 do CNJ. E essa resolução do CNJ, inspirada por esse tema de repercussão geral do Supremo, basicamente passou a exigir que os entes públicos, antes de ajuizar uma execução fiscal, promovam medidas prévias de cobrança, como tentativas administrativas de solução de pagamento da dívida. Então, o Supremo dá essa sinalização no tema 1184 da repercussão geral, o CNJ vem e dá vida a isso por meio da resolução 547 de 2024. E aí o que aconteceu? No caso concreto lá do município de Osório, o juiz de primeiro grau pegou essas diretrizes do Supremo e do SNJ e intimou o município para falar, comprova aqui que você tentou usar das medidas anteriores ao juizamento da execução fiscal para que o devedor pagasse a sua dívida. O município não comprovou que ele tinha feito isso antes, foi lá o juiz, extinguiu a execução fiscal, TJ do Rio Grande do Sul confirmou a extinção, e aí o município recorre ao Supremo Tribunal Federal e neste recurso extraordinário se reconheceu a repercussão geral sobre a discussão. E qual é, em síntese, o cerne da discussão constitucional? O cerne da discussão constitucional aqui do tema 1428 da repercussão geral é o seguinte: será que o CNJ, quando editou essa resolução 547, estipulando critérios nacionais para viabilizar o processamento de execuções fiscais e, consequentemente, a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, quando não se faz lá as medidas administrativas de cobrança, será que o CNJ não estaria invadindo a esfera de competência legislativa tributária dos entes federados e, consequentemente, violando até mesmo a separação dos poderes, porque o CNJ estaria fazendo o judiciário agir de maneira a restringir as decisões que o legislador lá de cada ente federativo pode tomar, que o executivo de cada ente federativo pode tomar. A pergunta é, será que o CNJ trabalhou dentro das suas competências constitucionais como um órgão administrativo de controle e até mesmo de gestão judiciária? Ou ele extrapolou esse papel constitucional? Fechado? O julgado um pouquinho diferentão, mas vale a pena a gente ter na nossa referência aqui. Meus amigos, vamos trabalhar com algumas ideias importantes a título de revisão. Duas ideias centrais aqui e alguns desdobramentos. Primeiro, a conhecida discussão do interesse de agir em execuções fiscais. Isso aqui não é uma novidade no direito brasileiro, né? Meus caros, historicamente, as execuções fiscais sempre corresponderam a uma parcela muito expressiva do acervo judicial. Se você colocar aí no Google, salvo engano, no ano de 2023, 1/3 dos processos judiciais em curso no Brasil eram execuções fiscais. E aí, a execução fiscal tem um prazo de duração, o processo de execução fiscal, que passa de 6 anos. E aí tem um dado que eu não me lembro agora, salvo engano, de cada 100 execuções fiscais, 5 ou 6 acabam chegando ao final apenas com êxito, né? Então, veja, a gente tem um índice de 95%, 94% de fracasso em 1/3 do acervo do judiciário brasileiro. Então, essa... Perdão, pessoal. Estou acelerado aqui. Desculpa, pessoal. Esse volume de ações com esse alto índice de insucesso jogou na mesa do sistema de justiça, especialmente do CNJ, enquanto estava sob a presidência do ministro Barroso,
essa preocupação com as execuções fiscais, né? Então, a gente tem essa discussão. E essa discussão jurídica sobre a pertinência de se ajuizar execuções fiscais, especialmente as de pequeno valor, acabam ganhando contornos por dentro do interesse de agir, essa condição da ação. Então, onde que a gente vê juridicamente, como é que a gente encaixa essa discussão? Se vale a pena ajuizar essas execuções fiscais? É dentro do estudo do interesse de agir enquanto condição da ação. As condições da ação têm, dentre elas, o interesse de agir, e o interesse de agir vai funcionar como um filtro mínimo de racionalidade no uso do Poder Judiciário. Então não basta ter direito material àquilo que se pleiteia em juízo. É preciso demonstrar que é imprescindível se recorrer ao Judiciário, é necessário, é útil, é adequado se bater na porta do Judiciário para solucionar aquela questão em concreto. E aí nessas execuções fiscais, essa discussão acaba ganhando essa dimensão muito mais especial, porque elas são muito numerosas, em geral envolvem valores irrisórios, e isso mobilizou o CNJ e o Supremo Tribunal Federal a direcionar os entes federativos a primeiro buscar meios extrajudiciais de cobrança, que tendem a ser tanto mais eficientes como menos custosos. E tudo isso orientado também pelo princípio da eficiência, parâmetro constitucional que rege todo o Estado brasileiro, artigo 37 caput da Constituição Federal. Então, a ideia que prevaleceu no CNJ, no Supremo primeiro e no CNJ, quase que para e passo, né, é a de que não é razoável lotar o judiciário com execuções fiscais de pequeno valor se a Fazenda antes não tentou cobrar a dívida por formas de cobrança mais rápidas, mais produtivas, que não batam na porta do Poder Judiciário. E essa discussão antiga acabou encontrando um paradigma importante nesse tema 1184 da repercussão geral, que foi julgado já há algum tempo atrás. Então olha lá o que disse o Supremo. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Aí diz o Supremo, olha lá o ponto que nos importa aqui, ó. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. E aí o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedir a suspensão do processo para fazer as providências do item 2. Fechado? Então, o Supremo começou a orientar a aferição do interesse de agir em execução fiscal à luz do princípio da eficiência. Tranquilo? Beleza. Essa é a nossa primeira premissa que eu queria deixar registrada para vocês. Segunda premissa agora, meus caros, segunda revisão diz respeito a algumas ideias que estão bem no cerne dessa nossa discussão do tema 1428 da repercussão geral. Veja que nós temos um antagonismo de dois espaços aqui na Constituição. De um lado, a gente tem a competência tributária dos entes federativos. Competência tributária é aquele espaço de poder, de competência que a Constituição conferiu para cada ente federativo, União, Estados, DF e municípios, para, por meio de lei, instituir os seus tributos, fixar suas alíquotas, definir os seus benefícios fiscais e também decidir os critérios que vão orientar decisões como inscrever uma dívida, um valor, um débito em dívida ativa e definir um valor que vai justificar o ajuizamento da execução fiscal. Isso está dentro da competência tributária dos entes federativos. Cada ente federativo vai dizer o que ele entende como dívida de pequeno valor. Para falar, não, ó, se for R$10 eu não vou cobrar, mas se for R$20 eu vou executar, eu vou ajuizar a execução fiscal. Tudo bem. Cada ente federativo vai definir essa métrica, né? Qual é o valor de dívida que eu preciso ter para inscrever em dívida ativa e qual é o valor de dívida que eu preciso ter para ajuizar a execução fiscal. Isso está dentro da competência tributária de cada ente federativo, bem tranquilo. Inclusive, isso foi reconhecido assim pelo Supremo no tema 109 da repercussão geral. Mais um aqui, ó, que vai se somar, hoje nas provas agora vai cair essa tríade aqui. O tema 109, que fala isso, que eu estou explicando agora, mais o tema 1184, mais o tema 1428. Então, de um lado, competência tributária. Fechado, isso inclui fixar o valor que vai orientar o juizamento de execuções fiscais. De outro lado, porém, a gente tem a questão relativa à gestão do acervo judicial.
matéria própria do Poder Judiciário e, mais especificamente, matéria que está dentro do alcance do papel constitucional do CNJ. O CNJ foi criado para cumprir diversas finalidades constitucionais, dentre elas o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. E o CNJ pode criar políticas nacionais para a organização do sistema de justiça, pode, para isso, editar resoluções que têm natureza de ato normativo e essas resoluções podem ter por objeto a gestão do acervo judicial, do histórico de processos que existem no sistema de justiça brasileiro. E aí é nesse contexto que surge essa bendita Resolução 574 de 2024, que veio à tona, meus caros, para dar um tratamento racional a essas execuções fiscais. Então, um tratamento racional às execuções fiscais pendentes. Então tá lá, por exemplo, um dispositivo que diz assim, ó, se tem uma execução fiscal de baixo valor, e ele vai lá e fixa um valor para a execução fiscal que está nesses quadros, se não me engano é R$10.000. E essa execução está pendente e não teve nenhuma movimentação útil por tanto tempo, pode extinguir por falta de interesse de agir. Então veja, outra previsão aqui da resolução, que é a que nos importa. O CNJ passou a condicionar o acesso à via judicial, por meio das execuções fiscais, independentemente do valor, a uma tentativa de solução administrativa, de conciliação, de protesto do CDA da certidão de dívida ativa, salvo em casos excepcionais. Então veja, o que o CNJ fez aqui? O CNJ está fazendo a gestão fez, por meio dessa resolução, uma gestão desse acervo judicial voltado às execuções fiscais. E aí vejam, meus amigos, que a diferença parece sutil, mas em nenhuma das providências tomadas aqui pelo CNJ, a resolução alterou o conteúdo do crédito tributário. Em nenhuma medida o CNJ impediu o ente federativo de definir qual é o valor mínimo que ele vai estipular para o ajuizamento das suas execuções fiscais. Ele não está extinguindo tributos, ele não está mexendo na base de cálculo, ele não está, o CNJ não está, por meio dessa resolução, atacando aquilo que está dentro da competência tributária. Ele está apenas tratando de maneira racional do acervo de execuções fiscais, impondo critérios padronizados, nacionais, visando racionalidade e eficiência no uso da máquina judicial para fins de execuções fiscais. E aí, é nessa contraposição que a gente precisa ver se faz sentido aquelas argumentações do município de Osório. E o Supremo entendeu que não faz sentido, que a resolução do CNJ está ok, olha lá. As providências da resolução do CNJ, aquelas que exigem que se faça uma tentativa de cobrança extrajudicial, protesto da CDA antes, aquilo não usurpa nem interfere na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. Tranquilo? E aí olha só o que fica no item 2, o Supremo diz o seguinte, agora, no caso a caso, em cada uma das execuções fiscais, em que o judiciário vai ter que ver, olha, o município X está executando a dívida de SSQN do Joãozinho, aqui em juízo. O juiz vai pegar a execução e falar, tá, deixa eu aplicar a resolução do CNJ e ver se o município aqui tentou cobrar o Joãozinho de maneira suficiente na via extrajudicial. Ah, cobrou? Tentou cobrar? Beleza, vamos processar a execução fiscal. Ah, não tentou cobrar suficientemente? Não vamos extinguir a execução fiscal. Essa análise miúda do que foi feito no extrajudicial para abrir a porta da execução fiscal judicial, isso é discussão infraconstitucional. Para isso, no caso lá de Osório, o Supremo não vai pôr a mão e ele está dizendo, nem bata na porta aqui, mas porque isso é discussão infraconstitucional, é matéria de ordem fática, eu não vou conhecer desses aspectos do recurso. Tá bom? Então o Supremo valida, em síntese, essas providências da Resolução 574 de 2024 do CNJ. Vamos lá, passar os olhos rapidamente aqui, né? Sob o ponto de vista dos fundamentos, meus amigos, o Supremo começa reafirmando o papel constitucional do CNJ. O CNJ tem lá o papel de fazer políticas públicas para o Poder Judiciário Nacional como um todo, o que inclui um planejamento estratégico da atuação do Poder Judiciário, podendo para isso editar essas resoluções que têm
a função de uniformizar práticas, implementar políticas de gestão no âmbito do judiciário brasileiro, e é nesse contexto que a gente encontra a Resolução 574 de 2024 do CNJ. Então, a grande sacada dessa resolução do CNJ foi caminhar, extrair lá daquele tema 1148 da repercussão geral do Supremo uma ideia macro e dar vida por meio da resolução, uma racionalização daquele acervo. Fechado? Então a gente tem aqui o Supremo dizendo que a resolução do CNJ é um ato típico de gestão judiciária, está dentro da competência constitucional do CNJ, não houve interferência do CNJ na política tributária, financeira, na competência legislativa tributária de cada ente federativo, tá bom? Então, conforme a jurisprudência dessa corte, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federativo. O CNJ, isso aqui é o tema 1148 lá que eu mencionei para vocês. O CNJ, no exercício da competência constitucional de formular políticas públicas para o aprimoramento da gestão do judiciário, editou a resolução mencionada. Ela instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais que não se confundem com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal. Beleza. Segundo tópico de fundamentação é o Supremo compatibilizando essa sua visão de agora com a jurisprudência anterior da Corte, né? Então o Supremo lembra lá, olha, no tema 109 da repercussão geral, a Corte afirmou que os entes federados têm autonomia para definir, por meio de lei, cada ente federativo com a sua lei, um valor mínimo para ajuizamento das execuções fiscais como um elemento de uma política pública de cobrança dos seus créditos. Então o Supremo deixou claro, União, Estados, DF e municípios têm cada um competência legislativa, fruto da sua competência tributária, para definir o valor esse valor mínimo para suas execuções. Ótimo, ninguém vai mexer nisso. Agora, lá no tema 1184, a Corte deu um passo complementar dizendo: é possível que o Judiciário, em nome da eficiência, do princípio da eficiência, faça a extinção de execuções fiscais de baixo valor, assim definido pelo CNJ. Quando não ficar demonstrado o interesse de agir. Quando não ficar demonstrado que o ente federativo que quis ajuizar a execução fiscal tentou cobrar extrajudicialmente, adotou providências extrajudiciais mínimas, como tentativa de conciliação, protesto do CDA. Então, no tema 1184, o Supremo está dizendo, independentemente daquilo que cada ente federativo vai tratar como dívida mínima, quando entrar aqui uma execução fiscal de baixo valor, a gente vai ter que ver o que o ente federativo fez antes de bater na porta do judiciário. É isso o que o tema 1184 da repercussão geral pede, determina, orienta, e é isso que a resolução do CNJ 574 operacionalizou, né? Isso que ela operacionalizou. E aí, agora no tema 1428 da repercussão geral, que a gente está vendo, o Supremo está dizendo o seguinte: a autonomia tributária reconhecida para os entes federativos, lá no tema 109, permanece intocada. O ente federativo continua livre para definir esses valores e as estratégias de cobrança. Agora, o que vai se acrescentar é o seguinte: é preciso respeitar os critérios de eficiência definidos pelo próprio Judiciário, à luz do tema 1184 e do CNJ. O ente federativo pode achar que a sua dívida mínima é R$1, mas para ele cobrar esse R$1, ele vai ter que tentar fazer a cobrança pela via extrajudicial inicialmente. Tá bom? E aí, meus amigos, depois, na sequência, então, o Supremo divide, né, as questões. Ele primeiro coloca aí na nossa equação de temas, coloca na nossa equação nessa matéria o tema 428, a sua tese, acolhendo ali a resolução do CNJ, e de outro lado diz, agora no miúdo, no caso a caso, eu não vou examinar se na execução fiscal do município X contra o seu João de R$400, se naquele caso foi ou não adotadas providências extrajudiciais de cobrança. Isso aqui eu não vou mexer, isso aqui é matéria infraconstitucional, precisa do exame do quadro fático probatório, que para isso não serve o recurso extraordinário, súmula 279 do Supremo. Tá bom? E aí, com base nesses entendimentos, o plenário reconhece a existência de repercussão geral, no mérito, reafirma sua jurisprudência dominante sobre a matéria e fixa a tese anteriormente estipulada. Tá bom? Ufa! Eu disse que esse cara era enrolado também, né? 2 julgamentos para 1 hora de aula.
Mas tudo bem. Tudo bem. Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para mexer com essas coisas enroladas mesmo. Vamos lá? Creio que a gente venceu, meus amigos, os dois principais, os julgados mais difíceis aqui, né? Creio que nós vencemos os dois julgados mais difíceis, mas agora eu quero caminhar para um julgamento bastante importante que vai cair na sua prova, a ADI 3901. ADI 3901. Vamos lá, julgado importante agora para direito constitucional. Olha só que julgado interessante. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou duas leis, uma lei lá em 98, depois uma alterando em 2002, para lidar com uma situação bastante específica relativa à liberdade de crença e obrigações perante o Estado, especialmente obrigações ou disposições de fazer prova de concurso, vestibular e frequentar aulas. Você vai entender. A gente sabe, meus amigos, que algumas pessoas, por conta da religião que perfilham, né, por conta da sua crença religiosa, tem um dia sagrado, em geral o sábado, que precisa ser guardado para descanso e para culto. Então são religiões conhecidas como sabatistas. E aí, por conta disso, essas pessoas não podem se engajar em nenhuma atividade de ordem intelectual. Então não pode fazer prova, não pode fazer um vestibular, não pode fazer um concurso público. E se estiver frequentando uma escola, uma universidade, não vai poder também praticar atividades acadêmicas nesse período geralmente compreendido entre o pôr do sol de sexta e o pôr do sol de sábado. E aí, lá no Pará, em 1998, depois alterada a lei em 2002, o legislador decidiu fazer o seguinte: ele decidiu, primeiro, definir que, no âmbito daquele estado, as provas de concurso e vestibular seriam marcadas apenas entre as 18 horas de sábado e as 18 horas da sexta-feira seguinte. Então, em síntese, impediu a designação de prova de concurso e vestibular para o período de sexta, 18 horas, a sábado, 18 horas, abrangendo instituições públicas e privadas, e também, outra providência, determinou o abono de faltas e a possibilidade de reposição de carga horária para alunos que comprovem que não podiam se engajar numa atividade acadêmica justamente nesse período. Então, lá no Pará, no final da década de 90, início da década de 2000, eles deram o tratamento para essa demanda de alguns segmentos da sociedade brasileira que professam crenças que tem esse dia da semana, para esse período de 24 horas da semana, né, para ser guardado. Então, foi isso o que nós tivemos. São essas as disposições que vão ser objeto dessa ADI 3901. O Procurador-Geral da República vem a juiz a ADI e alega diversos vícios. Primeiro, um vício de natureza formal. O PGR diz, olha, o Estado do Pará está usurpando competência da União para editar normas gerais sobre direito à educação. Porque isso aqui é diretriz e base da educação. Isso é matéria de competência privativa da União. Além disso, um argumento meio torto, mas veio à tona. O PGR diz o seguinte, houve um vício de iniciativa, a lei aqui foi de origem parlamentar. E aí o PGR diz o seguinte, como está versando sobre, grosso modo, o horário de funcionamento e de trabalho ali de uma administração pública que quer fazer um concurso público, ou de uma universidade que quer estipular a sua carga horária, tudo isso deveria ser de iniciativa do chefe do executivo, do governador do estado. Então não poderia ter origem parlamentar. Então, argumentos de inconstitucionalidade formal para essas leis do Pará. E além disso, argumentos de ordem material, aquela discussão tradicional que a gente tem, né, em matérias com esse perfil. O PGR argumentou que a lei estadual violou a laicidade do Estado. O fato do Estado brasileiro não ter uma religião oficial impediria a estruturação de um calendário de provas e de atividades acadêmicas, levando esse dado em consideração, o dado de que algumas pessoas professam fés religiosas que têm que guardar um determinado dia da semana. Isso poderia ser lido como um favorecimento para as pessoas dessas fés, que professam essas crenças religiosas. Me deu dúvida agora se fé tem plural, enfim. E aí, violação ao princípio da igualdade, e também tentaram aqui
articular uma violação à autonomia universitária, como as universidades públicas e privadas não poderiam mais fazer um calendário de atividades no sábado. Entenderam que isso violaria também a autonomia universitária. Essa é a discussão que se coloca na DI 3901. Uma discussão interessante, né? A gente já vê em constitucional alguns julgamentos importantes sobre liberdade de crença religiosa, a escusa de consciência, como é que o Estado tem que acolher essa escusa de consciência, alguém que deixa de cumprir uma determinada obrigação a todos imposta por conta da sua fé religiosa ou da sua convicção filosófica, enfim. Esse é mais o julgado que entra nesse histórico. Vamos lá, vamos começar com algumas revisões mais direcionadas, revisando um pouquinho liberdade de consciência e de crença e a laicidade do Estado brasileiro. Meus caros, precisamos revisar o núcleo da liberdade religiosa no Estado, no texto constitucional brasileiro. Previsão lá do artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que assegura a liberdade de consciência e de crença, assegura o livre exercício dos cultos e a proteção aos locais de culto. E aqui a gente está falando de um direito fundamental que inclui a possibilidade de crer em uma determinada fé, de não crer em nada e o de viver de acordo com as exigências da sua própria religião. E aí, além disso, no artigo 5º, agora inciso 8º, a gente vai ter a previsão da escusa de consciência. A Constituição admite que uma pessoa se recuse a cumprir uma obrigação a todos imposta quando essa obrigação colidir com as suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas. Porém, sempre que alguém alegar escusa de consciência, em contrapartida, a pessoa vai ter que se submeter a uma prestação alternativa fixada por lei. É a previsão ali da escusa de consciência do inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal. Mais um ponto aqui para a gente pensar essa revisão rápida é a laicidade do Estado brasileiro, previsão do artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal. O Estado brasileiro é laico. O que significa isso? O Estado brasileiro não é um Estado hostil à religião, que vai contra a religião. Ele é um Estado que não adere oficialmente a nenhum credo. Ele não pode subvencionar, patrocinar cultos específicos. Então, ele mantém uma neutralidade em relação às religiões. Mas é uma neutralidade ativa, na medida em que ele não pode favorecer uma religião, mas ele também não pode permitir que, na prática, determinados grupos sistematicamente sejam excluídos da vida pública por conta da sua fé. Então é uma neutralidade, não tem religião oficial, mas tem que estar atento à liberdade de consciência, de crença, liberdade de religião, para não identificar uma discriminação por aqueles que professam determinadas fés. E aí é nesse contexto que surge essa demanda, né, de acomodação desses dias de guarda que certos grupos religiosos têm. Então, certos grupos religiosos não podem desempenhar algumas atividades em determinado período da semana, e aí a ideia constitucional subjacente eu preciso garantir que essas pessoas não sejam obrigadas a escolher entre manter-se fiel à sua crença, de um lado, e de outro lado, ter acesso à educação, concorrer num vestibular, concorrer num cargo público. Então o Estado tem que dar um jeito. É uma neutralidade, mas é uma neutralidade ativa. Tem que dar um jeito de viabilizar uma solução aqui. Tá bom? É isso que o Estado do Pará tentou fazer lá atrás. Essa é o enquadramento geral dessa revisão, né? Dessa visão geral de liberdade de consciência e de crença. Agora mais um ponto importante aqui, meus caros, competência legislativa em matéria de educação. Já falei sobre esse tema aqui algumas vezes aqui no Jurisprudência em Pauta, né? Então, cuidado com matéria de educação. Competência legislativa em matéria de educação exige um pouquinho de atenção da sua parte. De um lado, a gente tem uma regra de competência legislativa privativa da União para fixar diretrizes e bases da educação nacional, artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal. Essa competência já foi exercida, dando ensejo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 96. Agora, de outro lado, a gente também tem uma hipótese de competência legislativa concorrente de União, Estados e DF para legislar sobre educação e ensino, previsão do artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. Então a gente tem educação desmembrada, diretrizes e bases, competência privativa da União, 22, educação e ensino como um todo, competência concorrente, artigo 24. E sendo matéria do artigo 24, a gente sabe que a União edita a Lei Federal de Normas Gerais e os estados editam
uma lei estadual com competência suplementar. Tranquilo? E aí, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional acaba suprindo esse papel da União. A LDB tanto traz as diretrizes e bases da Educação Nacional, como traz as normas gerais da União em matéria de educação e ensino. Então, essas duas competências da União, tanto a que vem pelo 22 quanto a que vem pelo 24, deságua na 93/94 de 96. Beleza? Vamos revisar comigo rapidamente o regramento do artigo 24, competência legislativa concorrente. Especialmente os seus parágrafos. Você precisa saber os parágrafos do 24 de cabeça, tá? Então veja lá. Toda matéria que é de competência legislativa concorrente, a gente precisa organizar o espaço de competência da União e dos Estados. A União edita a Lei Federal de Normas Gerais e os Estados exercem uma competência legislativa suplementar. Porém, tem que decorar tudo que eu vou falar na sequência. A competência suplementar dos Estados varia. Varia por quê? Varia porque a União pode ou não ter exercitado a sua competência para edição da Lei Federal de Normas Gerais. Então, no cenário em que, sim, a União já exercitou a sua competência e há uma Lei Federal de Normas Gerais, os estados têm aquilo que a doutrina denomina de competência suplementar complementar. Porque eles vão, sim, poder legislar, mas apenas para o estado, sem poder desrespeitar a Lei Federal de Normas Gerais. Agora, cenário 2, se a União ainda não editou, ainda não exerceu sua competência, não fez nascer a Lei Federal de Normas Gerais, os estados vão ter uma competência suplementar supletiva, chamada pela Constituição de competência legislativa plena, porque o estado vai poder baixar sua lei estadual versando sobre 100% do conteúdo daquela matéria. Todavia, nesse segundo cenário, em que o Estado exerceu sua competência suplementar supletiva, porque não havia Lei Federal de Normas Gerais. Mas, de maneira superveniente, vem à tona a Lei Federal de Normas Gerais, o que acontece? A gente vai ter que pegar aquela lei do Estado e a nova Lei Federal de Normas Gerais e ver se há incompatibilidade entre elas. E se houver, a lei estadual anteriormente editada vai ficar suspensa naquilo em que contrariar a lei federal. Tudo isso está nos parágrafos do artigo 24 que você precisa saber de cabeça. E por que você precisa saber de cabeça essas disposições? Porque no meio do caminho, entre os surgimentos, entre a edição daquelas leis no Pará, o ajuizamento da ADI 3901, veio à tona essa lei aqui, ó, a Lei 13.796 de 2019, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para tratar de alguns dos aspectos que aquelas leis do Pará regravam. Então, essa lei federal de 2019 veio falar sobre a ausência em aula em dias de guarda. Faltou na aula no sábado, porque é sabatista. A lei federal deu uma solução para a matéria. Mas a lei federal não falou nada sobre não poder marcar prova de concurso de vestibular para os sábados. Então, essa lei federal veio regular a matéria, mas apenas parcialmente. E isso vai ter repercussão no julgamento de mérito. Fechado? Meus caros, mais um argumento aqui rapidamente, que vai ser facilmente desprezado pelo Supremo, aquele argumento lá de a lei foi de origem parlamentar, violaria a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. A gente tem que lembrar que as matérias da Constituição Federal, que são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, do Presidente da República, né, estão descritas lá no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, e são normas de observância obrigatória e, portanto, vale lá no âmbito dos estados. Já vou antecipar aqui para vocês que o Supremo nem deu trela para esse argumento de vício de iniciativa, tá bom? Vai ser facilmente desprezado pela Corte. Última revisão, autonomia universitária, a previsão do artigo 207 da Constituição Federal, é também um argumento facilmente superado pela Corte, mas lembre-se vocês de que as universidades gozam de uma autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira, sempre nos termos da lei. Sempre nos termos da lei. Então, as universidades têm liberdade para organizar seus cursos, seus calendários, fazer suas pesquisas, mas essa liberdade, essa autonomia das universidades não se transforma numa imunidade, num poder absoluto. É uma autonomia nos termos da lei. Então, se a gente tiver na mesa uma lei que é constitucional e restringe essa autonomia, tudo certo, tá bom? Mas vai ser uma variável aqui também.
Dito isso, vamos ver o entendimento da Corte, que o Supremo entendeu. O Supremo entendeu o seguinte, ó, que é constitucional e, portanto, não viola o regime de repartição de competência, não viola a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não viola a autonomia universitária, a lei estadual de iniciativa parlamentar que, para respeitar os adeptos de determinados segmentos religiosos, prevê a realização de provas de concurso e exames vestibulares no período compreendido entre 12 horas de sábado e as 12 de sexta-feira seguinte, né? Ou seja, tira ali entre sexta e sábado do calendário de provas. Veja que eram duas coisas que a lei estadual fez, né? O resumo aqui versou só sobre uma delas. Vamos entender exatamente o porquê dessa discussão. Vamos lá. A primeira coisa que o Supremo fez aqui foi afastar as teses de inconstitucionalidade formal, como eu já havia antecipado. Lei foi de origem parlamentar, mas o Supremo olhou para aquela matéria e disse: essa matéria não tem nada a ver com as matérias do 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que versam sobre, que são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Nada a ver, parlamentar poderia ter começado esse processo legislativo. Além disso, o Supremo também entendeu que não houve propriamente usurpação de competência privativa da União. Porque o único aspecto da educação que é privativo da União, que o Estado não pode legislar, são aspectos que dizem respeito às diretrizes e bases da educação nacional. E o Supremo entendeu que isso não é diretriz e base da educação nacional. É um aspecto específico de educação, de ensino, que está lá no 24 e não no 22. Então, tudo bem, o Estado pode legislar. Agora, a gente tem que ver se o Estado legislou nos limites dos parágrafos do artigo 24. Mas não houve usurpação de competência privativa da União. Fechado? Não vou ler o slide aqui para a gente acelerar um pouquinho. Então, vamos entender essa lei estadual à luz do 24 da Constituição, não vamos entender ele à luz do 22, que esse argumento foi excluído. Agora aqui fica um negócio legal. Olha só que interessante. Sendo esse o caso, se a gente precisa entender se o legislador andou bem ou não no quadrado da competência legislativa concorrente, artigo 24, a gente precisa pôr na equação a superveniência daquela lei nova federal, a Lei 13.796 de 2019. Essa Lei 13.796 de 2019 mudou a LDB, que, como eu disse para vocês, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem dentro dela a matéria de competência privativa, artigo 22, mas também tem as normas gerais de educação e ensino. Também está tudo lá dentro da LDB. E aí a Lei 13.796 de 2019 inseriu na LDB o artigo 7º-A. E essa nova lei federal passou a regular, em termos gerais, a situação dos alunos que, por motivo de crença religiosa, de guarda religiosa, não podem comparecer a determinadas aulas ou determinadas provas naquele dia que precisa ser guardado. Prevendo para isso alternativas que as instituições de ensino têm que oferecer. E aí, meus caros, nesse contexto, diante dessa lei federal superveniente, lei federal de normas gerais superveniente, uma parte do conteúdo daquela lei do Pará, especialmente aquela parte relativa ao abono de faltas, reposição de carga horária, a forma pela qual o Pará quis resolver esse problema, esse ponto da lei do Pará acabou entrando em choque com a lei federal superveniente. E aí entra em campo aquele cenário 2 do artigo 24, do artigo 24 que eu mencionei para vocês. Olha, quando a União ainda não editou a Lei Federal de Normas Gerais, o Estado vai ter uma competência suplementar supletiva, ele vai versar 100% sobre a matéria. Era o que acontecia. Não tínhamos lei federal sobre o tema, o Estado foi lá e legislou. Porém, vindo uma Lei Federal de Normas Gerais, posteriormente, a gente vai ter que olhar para a Lei Federal superveniente e a Lei Estadual pré-existente. E se tiver choque, o que eu faço com a Lei Estadual? A Lei Estadual tem que perder. E qual que é a solução que a Constituição deu? A solução diz: suspenda a eficácia da lei estadual naquilo que colidir com a lei federal superveniente. Artigo 24, parágrafo 4º. E foi isso que aconteceu aqui. O Supremo olhou para a lei do Pará, olhou para a lei federal superveniente e disse: esse pedacinho aqui da lei do Pará está com a sua eficácia suspensa pela lei federal superveniente. E aí o Supremo teve que fazer um ajuste no objeto da ADI.
Porque o objeto da ADI é a lei do Pará como um todo, que cuidava de dois problemas. O que fazer com o aluno que perdia a aula lá por conta do dia que tinha que guardar e a vedação de se fazer prova de vestibular e prova de concurso no dia entre sexta e sábado. Esse primeiro aspecto aqui da lei do Pará tá com eficácia suspensa, porque agora a gente já tem a LDB tratando pela matéria. Então o Supremo reconheceu que esse ponto da lei do Pará fica com eficácia suspensa, porque está sendo regida pela Lei 13.796 de 2019. Agora, aqui, no que toca a se pode ou não fazer prova naquele horário lá do sábado, esse ponto do objeto continua de pé. E por que isso é importante? Porque olha só o problema processual, isso aqui vai cair na sua prova. O Supremo está lá examinando uma ADI que tem um objeto desdobrado e um pedaço do objeto, o Supremo está reconhecendo, um pedaço do objeto, que é uma lei estadual, um pedaço da lei estadual, o Supremo está reconhecendo que houve houve a suspensão da eficácia dessa lei estadual por conta da superveniência de uma lei federal. O que o Supremo faz com essa ADI no que toca a esse objeto? O que a banca vai falar para você? Vai falar perda do objeto, extinção sem julgamento de mérito. Correto? Não. O Supremo diz o seguinte, olha, se a lei está vigente, mas está suspensa, não teve perda do objeto. A gente vai julgar o mérito. Mas quando eu vou julgar o mérito, eu vejo que a lei está suspensa. E se a lei está suspensa, não tem mais inconstitucionalidade. Portanto, é improcedência. Então, olha a conclusão. A suspensão da eficácia de uma lei estadual por conta da superveniência de uma lei federal de normas gerais, com base no artigo 24, parágrafo 4º, gera a improcedência da ADI. Porque se a lei está suspensa, não há mais inconstitucionalidade, a ADI é improcedente. Tranquilo? É isso o que a gente tem aqui, ó. Por outro lado, com o advento da lei número tal, que fixa prestações alternativas à aplicação de provas e a frequência em aulas em virtude de escuso de consciência, há superposição de regulamentações entre a lei federal e a lei do Pará. Consequentemente, o artigo 2º da lei estadual está com a sua eficácia suspensa, 24, parágrafo 4º, pois a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Portanto, não há perda do objeto, mas o reconhecimento de suspensão, o que resulta na improcedência da ação. Por que improcedência? Se a lei está suspensa, ela não gera inconstitucionalidades. E aí eu estou pedindo uma ação direta de inconstitucionalidade. Estou pedindo para o Supremo reconhecer a inconstitucionalidade. Como é que ele vai reconhecer a inconstitucionalidade, julgar procedente de uma lei suspensa? Não vai. Não é perda do objeto, é improcedência. Isso vai cair na prova, numa questão difícil que pouca gente vai acertar. Tá, portanto, sobrou um pedacinho, né? Sobrou um pedacinho da lei. Aquele pedaço da lei do Pará que fala, prova aqui nesse estado não vai poder ser realizada de sexta, 18 horas, a sábado, 18 horas. Só no resto dos dias. Nesse ponto, o Supremo diz que a lei é constitucional. Não viola nada, não viola autonomia, não viola nada. O Supremo disse, é uma lei que prestigia um direito fundamental, é uma espécie de ação afirmativa para aquele grupo, não é um tratamento que viola a igualdade, prestigia a igualdade material, não viola a autonomia das universidades, porque é uma previsão legal, a autonomia das universidades é com base em lei, tudo certo, lei constitucional. Portanto, no que sobrou do objeto, o Supremo vai julgar o mérito lá e diz, é constitucional, lei estadual, ainda que de iniciativa parlamentar, que para respeitar os adeptos de determinados segmentos religiosos, prevê a realização de provas de concurso e exames vestibulares no período compreendido entre as 18 horas de sábado 18 horas de sábado e as 18 horas de sexta seguinte, deixando esse período, né, entre sexta 18 e sábado 18 livre de provas. Ai, ai, cansei. Vamos lá? Temos mais um julgamento aqui, tema 1427 da repercussão geral. Vou falar bem rápido para vocês. Não é um julgado tão difícil, tá? É um julgado... A questão, ele parece enrolado, mas a questão constitucional é bem direta aqui. Tema 1427 da repercussão geral, não se atenham tanto aos detalhes. O que vai nos importar
é a questão de fundo. Então, olha só, é um caso concreto, então a gente tem um recurso extraordinário aqui na hipótese subjacente. O que aconteceu? Lá no estado de Minas Gerais, a lei que versa sobre a carreira dos auditores fiscais criou um benefício chamado de gratificação de estímulo à produção individual. Faltou um individual aqui, ó. Individual, que é o GEP. E aí, o que esse GEP faz? É um benefício que vai ser pago para os auditores fiscais de acordo com a arrecadação do Estado. Só que a lei não apenas criou essa gratificação, mas autorizou ao Poder Executivo a regulamentar essa gratificação, estipulando as condições, os critérios, os limites desse valor, basicamente conferindo ao Executivo a definição do valor que vai ser pago a título de GEP mensalmente. E aí, com base nessa autorização legal, o governador baixou um decreto definindo o valor ali unitário da cota GEP e estabelecendo um mecanismo de reajuste automático que levava em conta a arrecadação dos impostos estaduais no ano anterior e uma certa fração ali atualizada pela inflação. Moral da história: nós temos uma lei que cria uma gratificação atrelada à arrecadação do Estado e põe todo o detalhamento dessa arrecadação na mão do governador do Estado por meio de ato infralegal. E aí lá em Minas estavam pagando esse bendito GEP. Isso aí aconteceu em alguns outros estados da federação. O que aconteceu? Em uma determinada apuração lá desse GEP, houve uma demora, um atraso no pagamento. E uma das auditoras fiscais, uma servidora lá, entrou em juízo dizendo: judiciário aqui de Minas, o executivo está me devendo as diferenças do GEP, que se calcular de novo agora, de acordo com o decreto, eu devia estar ganhando mais. As instâncias ordinárias lá do Poder Judiciário de Minas acolheram o pedido. Fizeram uma análise bem de aritmética. Olha, existe um benefício, ele tem a sua quantificação prevista em decreto, a requerente aqui me demonstrou que a quantificação está aquém do devido, Minas pague a diferença. O caso chega ao Supremo Tribunal Federal. E quando o Supremo olha para o caso, ele disse: opa, esse caso aqui não é apenas sobre dever do Estado pagar ou não as diferenças do GEP. O Supremo levantou a sobrancelha e disse: peraí, a gente vai ter que ver se é compatível com a Constituição Federal uma lei que cria um benefício e delega ao Executivo basicamente a fixação do valor de um benefício para o servidor público. Será que isso não violaria a reserva legal em matéria remuneratória de servidores públicos? E aí o que a gente precisa revisar aqui, pessoal? Basicamente, a gente precisa revisar o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que estipula uma reserva de lei em sentido formal para versar sobre a fixação e alteração de remuneração e vantagens de servidores públicos. A Constituição exige uma lei específica de iniciativa do chefe do Executivo, no caso de servidores do Executivo, claro, aprovada pelo Parlamento, pelo Legislativo, do ente federativo, no que toca a aspectos relativos à fixação e alteração de remuneração e vantagens de servidores públicos. E, além disso, essa legislação que precisa ser aprovada vai ter que ter também em si toda uma preocupação com a disciplina fiscal, os limites de gasto com o pessoal, a compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias. A Constituição, em diversos outros dispositivos, diz que não é possível se criar despesas recorrentes para o poder público de maneira sem a necessária observância das balizas fiscais, sem ter correspondência no arcabouço orçamentário. Então, veja que nós estamos diante de uma reserva de lei específica e qualificada. A gente precisa ter uma lei atenta, que estipule de onde vai vir a fonte de pagamento daquela despesa. Não é só criar o benefício e entregar na mão de Deus e o Executivo vai fazer materializar. Então, essa reserva tem um âmbito, ela tem um alcance. Tudo que disser respeito aos elementos essenciais desse benefício, dessa remuneração, dessas parcelas, a criação, a estrutura básica, os critérios gerais, tanto da remuneração quanto das vantagens, precisam estar dentro da lei de criação. Ah, mas não pode delegar nada? Pode delegar para o Executivo. Pode delegar para o Executivo, a lei pode delegar a regulamentação
para aspectos instrumentais, operacionais. Ah, vai ter que fazer um cálculo que leve em consideração, sei lá, o tempo de serviço do servidor. Aí tudo bem, vai ter que fazer uma conta a miúdo lá, individual, ok? Um aspecto operacional que vai levar em consideração, é um percentual do salário base, o salário base muda conforme sobe de degrau na carreira, aí não dá para a lei trazer ali nos centavos os valores para cada um. Vai ter que ter uma contabilização, uma contabilidade, uma quantificação. Aí tudo bem, o decreto vai pormenorizar, vai ter um ato depois ali fazendo a conta no braço para cada um, sem problemas. Agora, será que a lei de Minas observou essas balizas constitucionais? Até que ponto que a lei cria o benefício e pode autorizar o executivo a fazer todo o restante da quantificação? O Supremo olhou para aquela lei do Estado de Minas, e eu vou encerrar apenas com esse tópico aqui final, pessoal, para não extrapolar tanto o nosso tempo. O Supremo disse o seguinte, olha, é inconstitucional essa delegação, tal como saiu lá na lei de Minas. É inconstitucional. Então, ou em observância ao princípio da reserva legal, não compete ao Poder Executivo fixar e alterar o valor da parcela remuneratória do servidor público. É inconstitucional. O jeito que a lei de Minas transferiu para o Executivo a criação desse benefício é inconstitucional. Violou a reserva de lei. Tá bom? A reserva de lei que o artigo 37 nos dá. Agora, olha só que ponto interessante, né? Deixa eu só achar aqui na nossa discussão. Um ponto importante aqui da discussão foi a seguinte, tá bom, o Supremo entendeu que a lei estadual é inconstitucional, não dava para ter feito aquilo que fez. E o que a gente faz agora com o servidor, com a remuneração lá dos auditores fiscais de Minas? Vamos tirar esse benefício que a turma estava recebendo havia anos? Aí o Supremo fez o seguinte, ó. O Supremo ponderou dois valores constitucionais: segurança jurídica e irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos. E concluiu o seguinte: o reconhecimento dessa inconstitucionalidade não autoriza a reduzir a remuneração atual dos servidores públicos, muito menos autoriza exigir deles a devolução dos valores que foram recebidos de boa fé. O Supremo disse: o servidor não é punido pela inconstitucionalidade, não pode ser punido pela inconstitucionalidade de um regime normativo que o próprio Estado criou e aplicou. A servidora, lá no caso concreto, não vai receber as diferenças, mas ela não vai perder o GEP que está dentro do salário dela. Então, tem muita discussão aqui, tá, pessoal? Muita discussão. Mas essa foi a resposta que o Supremo deu. Então, a situação ficou congelada. Preservou-se aquilo que já foi estipulado a título de GEP, incorporando a remuneração, mas impedindo a expansão desse benefício com fundamento naquele sistema legal que acabou transferindo ao Executivo, via ato infralegal, a sua quantificação. Porque o sistema em si caiu, viola a reserva de lei, que a Constituição estipula. Mas por conta da segurança jurídica, vamos preservar, vamos congelar ali a remuneração no valor computado. Por isso que saiu essa parte final aqui, ó. Olha lá. Além disso, o reconhecimento de eventual inconstitucionalidade não autoriza o desconto da remuneração ou a repetição de valores em virtude da segurança jurídica e da garantia de irredutibilidade de vencimentos. Bem legal essa construção aqui. É legal para a prova, né? Tem muitas discussões aqui, mas para a prova essa é uma construção interessante. Fechado? Meus amigos, conseguimos vencer os 4 julgados, deu uma corridinha considerável no quarto e último julgado. Ele é bastante enrolado nas suas adjacências, mas no cerne dele, né, é uma questão de legalidade de sentido estrito para remuneração e vantagem do servidor público. Errar a mão lá em Minas, inconstitucional, só precisava cuidar de como vai manter lá a remuneração dos servidores, dos auditores fiscais de Minas. Se tirasse o GEP, ia cair um pedação da remuneração deles, congelou onde está e deixa Minas lá ver o que vai fazer, se vai querer restabelecer o benefício, melhorar a legalidade, enfim, está congelado, segurança jurídica e irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos como um todo. Redes sociais à disposição de vocês.
Foi um prazer estar com vocês, meus amigos, em mais um encontro de Jurisprudência em Pauta. Eu desejo a todos uma excelente semana e a gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.